material didático das escolas privadas do Estado e em concursos públicos. Gabi, explica pra gente esse assunto, que é um assunto muito polêmico, inclusive. Conta pra gente, por favor, Livre, Gabi. com Bruno Pereira. Oi, Bruno, exatamente. Esse assunto da linguagem neutra é um assunto que realmente divide opiniões, porque a língua portuguesa, a nossa língua existente, que é dividida na gramática e na linguística, né? A gente sabe que a gramática é a parte mais conservadora e que busca manter a norma culta da língua, realmente busca conservar essa parte. Já a área da linguística entende que a língua, ela passa por transformações, né? Inclusive, professores estudiosos identificam que o latim, houve um tempo em que no latim havia uma forma de tratamento que era neutra também, só que com o tempo essa forma de tratamento ela caiu em desuso. Então o que acontece? Essa lei ela foi criada em 2021 no estado de Rondônia, só que logo na sequência o STF decidiu barrar essa lei por entender que essa lei poderia gerar algum tipo de preconceito. A linguagem neutra ou inclusiva, ela trata de ser esse caminho, uma terceira via, né? Assim, de acordo com estudiosos e com pessoas que defendem a linguagem neutra, ela seria uma terceira via, para que não ficasse apenas no tratamento feminino e masculino, né? A gente observa, por exemplo, quando a gente chega num local, a gente nota que permanece, inclusive, o tratamento no masculino em muitas situações. Se a gente vai para um evento, se a gente vai para uma palestra, normalmente quando a gente vai fazer a saudação às pessoas que estão ali, no grupo de pessoas, pode estar ali 10 homens e 5 mulheres, ou 10 mulheres e 5 homens. Normalmente a gente trata boa tarde a todos. E em alguns casos a gente observa que sempre houve essa preocupação em tentar suavizar um pouco. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. E com o tempo, há cerca de 10 anos, essa discussão da linguagem neutra, ela vem avançando muito, inclusive nas redes sociais. É o que a gente tem escutado muito nos últimos dias a respeito das pessoas se referirem quando chegam a um local e darem um boa tarde a todas, a todos e a todes, né? Então, assim, isso tem gerado muita polêmica, muita discussão, porque realmente existe uma parcela da sociedade que não concorda, que acha que não deveria ser assim, que isso não pode ser incluído principalmente na grade escolar, em locais onde haja concurso público. Então aí o que acontece? E também vale salientar também que a linguagem neutra, ela também busca trazer uma identificação e fazer com que pessoas transexuais, travestis e não binárias se sintam mais à vontade, porque muitas dessas pessoas, elas não se identificam nem com o tratamento de ele ou ela. Então essa linguagem neutra traria um pouco mais de conforto a essas pessoas também. Então, o que acontece? Como em 2021 a lei ela não conseguiu entrar em vigor, nessa lei estadual, que é do deputado Eider Brasil, do PL, ela foi aprovada na Assembleia Legislativa de Rondônia, mas ela não seguiu, né? O deputado ele disse o seguinte: temos que valorizar a língua portuguesa culta em nossas políticas educacionais e impedir que os direitos de nossos estudantes sejam violados e que essa aberração seja aplicada. Ele tratou a linguagem neutra de aberração. No entanto, o ministro Edson Fachin, ele explicou que o uso da linguagem neutra ou inclusiva visa combater preconceitos linguísticos que subordinam um gênero ao outro. Então, Fachin acredita também que a proibição imposta pela lei de Rondônia se trataria também de uma censura prévia. Então, ficou essa divisão, né? Então, a lei, ela acabou não entrando em vigor, e aí nessa sexta-feira, nesse dia 10 de fevereiro, vai ser finalizado esse julgamento, onde será definido de uma vez por todas como vai ficar essa lei, como será tratada essa lei a partir de agora. Além de Rondônia, outros estados do Brasil também criaram leis em relação à proibição da linguagem neutra. Entre eles estão o Paraná, Belo Horizonte, Joinville e Mato Grosso do Sul. Então, essa discussão, esse julgamento, ele vai seguir adiante e a gente vai ficar aguardando para ver quais serão as decisões, qual será a repercussão, então, desse caso da linguagem neutra, né? Porque aparentemente é uma situação recente, mas realmente não é. Há cerca de 10 anos, o assunto, ele vem circulando muito na sociedade, nas redes sociais, muitas pessoas levantando a bandeira da linguagem neutra e outras totalmente contra, né? Totalmente em desfavor da linguagem neutra. Então a gente vai seguir acompanhando para ver o que é que vai ser aí dessa decisão do STF. Bruno, eu volto com você. Gabi, muito obrigado. Eu lamento que no Brasil esteja acontecendo algo dessa maneira, que um assunto tão pequeno tenha ganhado toda essa repercussão.
Eu fico imaginando onde que o Brasil pode chegar com tanta coisa dessa maneira. Que conversa é essa de linguagem neutra? E aqui, quando você faz um contraponto a esse assunto, você não está sendo nenhum homofóbico, nenhum preconceituoso. Jamais. Eu vejo que a língua portuguesa é uma língua tão difícil de ser aplicada. Para você, se você for estudar a língua portuguesa e falar ao pé da letra, como se diz, você vai ver a dificuldade que tem até de falar, imagina de escrever a língua portuguesa. E aí, alguém, com uma forma de querer aparecer, existem alguns ativistas em diferentes temas, em diferentes segmentos, que são pessoas que extrapolam o limite do bom senso e querem aparecer de qualquer forma. Tem muito ativista em diferentes áreas que eles querem aparecer de qualquer forma e que colocam coisas que não existem. Quando eu falo todos e todas, eu estou usando um pronome indefinido na língua portuguesa que eu estou contemplando a todo mundo. Eu não estou excluindo ninguém. Jamais eu estou excluindo ninguém. Não existe nenhum preconceito com ninguém quando você fala a língua correta. Só que estão querendo criar a linguagem neutra, que é para contemplar as pessoas não binárias, porque elas se sentem excluídas. Não há exclusão, de maneira alguma. Aí em Rondônia foi criada uma lei, a Assembleia aprovou uma lei, para quê? Para proibir esse tipo de linguagem nas escolas, nos concursos e nos eventos públicos. Foi criada essa lei. Aí alguém recorreu para o STF. E o STF em Brasília está analisando isso, que vai servir de repercussão geral para todo o Brasil. Eu fico pensando, como é que uma criança que está em casa agora, nos assistindo, que o pai vai explicar? Não, meu filho, todos, todas e todos. Todos é uma cebola, meu filho. Não existe isso, não. Negócio de todos é todos e todas. Vamos aprender primeiro a língua portuguesa. Tem que se ter investimento na língua portuguesa para falar corretamente, colocar na grade curricular ainda mais sobre a língua portuguesa, para que todos nós possamos falar de maneira correta. Ficam criando essas modinhas. Sabe, é muita coisa no nosso Brasil. E ninguém vê, esse cara está sendo homofóbico, esse cara está sendo... Que coisa é essa? Não estou sendo nada disso, as pessoas sabem. Eu tenho muitos amigos da classe de LGBT, tenho respeito por essas pessoas, convivo com essas pessoas que são pessoas comuns, pessoas normais, assim como eu e você. E jamais isso pode ser algo que faça alguém diferente. Pelo contrário, são pessoas comuns. E tem pessoas da classe LGBT que não concordam com esse tipo de coisa. E alguém querendo aparecer a qualquer custo, fazendo isso um campo de batalha. Aí você tem agora o novo governo do presidente Lula, que em todas as solenidades há um incentivo dos ministros, da primeira-dama, do presidente Lula, de alguns ministros, para implantar isso na nossa sociedade. O que eu acho um absurdo o que está acontecendo. Vai implantar o português corretamente, a matemática, a história, educação financeira. Se for para falar aqui o que precisa de fato colocar na nossa grade curricular, tem muita coisa. Melhorar os índices de educação básica, diminuir o analfabetismo no Brasil, se explicar da nossa história, de educação financeira, de trânsito, de muita coisa, amigo. Aí fica alguém querendo criar esse tipo de modinha. Santa paciência, meu Brasil. Santa paciência. Dária, vem pra cá, Dária, senão eu vou ter um pico.